Mas é pecado ou é heresia a gente, não digo duvidar de Deus, mas se perguntar algumas coisas desse tipo? Cara, minha vida toda é um monte de perguntas. Não tem problema nenhum. Eu posso perguntar. A fé verdadeira, ela pergunta. A fé que não pergunta, ela é fanatismo. Mas a fé verdadeira pergunta. Ela pergunta: Deus, por que isso aconteceu com meu filho? Deus, por que aconteceu essa guerra aí com tanta gente morrendo? Deus, por que eu pedi ao Senhor isso aqui e não aconteceu? Deus, por que aparentemente os ímpios prosperam e aquelas pessoas que querem fazer o que é certo, elas só levam na cabeça? Por quê? Eu pergunto coisas assim a Deus. Faz parte. Da fé. A fé verdadeira, ela pergunta. Mas o próprio Jesus pergunta. Porque lá no começo havia a possibilidade do pecado. Entendi. É um mas outro nessa novo cenário não haverá mais, porque o problema do pecado foi resolvido. O plano de Deus, ele previa a queda. Sim. Porque se ele deu o livre-arbítrio, é possível que esse homem ou essa mulher pecassem. Vou até tomar um café. Começar a viajar. Então ele previa esse pecado. E ao mesmo tempo, ele tinha um plano que no final tudo se resolveria e a gente voltaria a esse novo Éden ou essa ligação total. Isso. Então, seria heresia da minha parte dizer que Deus imaginou que tudo isso ia acontecer e isso faz parte da vontade dele? Sim. É mesmo? É. Mesmo as coisas ruins que a gente escolheu? Sim, eu vou explicar. Primeiro, agora, imagine o dilema de Deus, por assim dizer. Eu sempre tento me colocar na posição de Deus e eu não consigo porque é uma coisa tão absurda. Mas tem algumas coisinhas que a gente pode imaginar. Então, eu não consigo. Como que você pode saber de tudo e ao mesmo tempo se surpreender quando um filho teu volta e você se agraciar e você ficar feliz, mas você sabe que aquilo aconteceu? Eu não consigo entender isso. Sim. Não sei se eu também vou conseguir tirar essa dúvida não, mas eu vou dizer o que eu penso. Então veja só, imagina o dilema de Deus. Ter com ele, para ele, por toda a eternidade, uma raça de seres à imagem e semelhança dele, que voluntariamente quisessem ficar com ele sem possibilidade de outra decisão. Eu coloco isso com meu filho. Eu não queria isso pro meu filho. Agora imagina que ele fosse obrigado a me amar. Ele não teria outra opção. Que vantagem tem? Pois é, então, Deus poderia ter feito pessoas assim, obrigado essas pessoas a amá-lo. Um robô. Ou então, Deus poderia criar a história da redenção, uma história onde as criaturas, onde de uma maneira que nós não sabemos, Deus, é uma das coisas que eu não sei, de uma maneira porque a Bíblia não explica também, Deus conduziria todo o processo de forma que o final fosse esse, mas através das decisões, e aqui vem, livres, espontâneas, voluntárias de suas criaturas morais, que são os anjos e os homens. Através das decisões livres dos anjos, dos homens, Deus constrói a sua história de forma que o final dela vai ser esse aí. Aí vem a grande questão. Como é que Deus pode ser soberano e nós podemos ser livres? E essa é a resposta para a qual essa é uma pergunta para a qual os teólogos não têm uma resposta, porque as respostas que são tentadas ou que foram dadas, elas acabam ou anulando a soberania de Deus, como por exemplo a teologia relacional, que há pouco tempo foi defendida por pastores aqui, inclusive famosos de São Paulo, dizendo que... lembra daquele tsunami que teve na costa da Ásia? Claro. Aí o pessoal veio em cima de... Por que Deus... permitiu? Deus não sabia que aquilo ia acontecer? Por que ele permitiu aquilo ali? Resposta desses pastores: Deus não sabia. Deus não conhece o futuro. Deus não é onisciente. Então, essa solução do dilema torna Deus menos daquilo que ele é. A outra é você enfatizar a soberania de Deus de tal forma que você torna o homem um autômato, sem decisões falsas, não são verdadeiras. E aí que tá, você tem que manter as duas coisas juntas.
Deus é absolutamente soberano e o homem é responsável. Como é que a Bíblia lida com isso? Ela apresenta as duas verdades como dois trilhos. Imagina, você está no trilho do trem, você está ali. Você olha lá no final. No horizonte. As linhas se encontram. Mas só no horizonte. Certo. Elas caminham paralelas, mas só vão se encontrar no horizonte. Soberania de Deus, responsabilidade humana, lado a lado. Não, você não sabe. Onde uma termina, outra. Onde você não consegue fazer isso, mas lá no fim da história eu vou entender isso aí. Então, vou te dar um exemplo. A morte de Cristo. Então, exato. Morte de Cristo. Ele poderia, a qualquer momento, evitar a morte. Podia, né? Podia? Pois é. Quando Pedro, no famoso sermão de Pentecostes, lá no livro de Atos, capítulo 2, ele prega lá para os líderes que tinham condenado Jesus 50 dias antes, ele disse assim: esse Jesus foi entregue pelo determinado desígnio de Deus e vocês o mataram. E ele colocou a culpa nos judeus. Primeiro ele disse, olha, ele morreu segundo o plano de Deus. Segundo a vontade de Deus. E vocês o mataram. Então, no mesmo versículo, você vê a soberania de Deus e a responsabilidade humana. É assim que a Bíblia trata esse assunto. Eu posso citar para você dezenas de passagens bíblicas que dizem que nada acontece sem que seja a vontade de Deus. A mais conhecida, Jesus disse, não cai um passarinho no chão se não for a vontade do meu Pai que está nos céus. Eu poderia citar dezenas de passagens onde a Bíblia fala de um Deus soberano, Senhor de todas as coisas, que decretou tudo o que existe. E ao mesmo tempo eu te dou uma dezena de passagens onde fala assim: arrependa-se, mude de vida, escolha, coloque, por exemplo, a palavra de Josué ao povo de Israel, antes de entrar na terra prometida: coloco diante de vocês a vida e a morte, escolha entre servir a Deus outros deuses, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Jesus mesmo disse para as multidões: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. No final do Evangelho de Marcos está escrito assim: pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então, essa é uma questão para a qual não existe uma resposta. Não é que isso... Além da nossa capacidade mental de entender. Não é que isso é uma contradição, mas a gente chama de um antinômio. São duas verdades para as quais não existe uma explicação lógica para nós. Não é porque elas são contraditórias, mas porque elas estão acima do que a gente pode imaginar. Porque a gente está pensando como homem. Agora, Rogério, a gente está lidando com um ser que ele é tão grande e tão mais do que nós, que ele é capaz de fazer isso. Ele é capaz de criar uma história, saber o que vai acontecer. Ele sabe porque ele criou. Não é? Criar uma história e saber o que vai acontecer e, ao mesmo tempo, colocar dentro dessa história pessoas como você e eu que tomamos decisões livres. Quando você toma uma decisão, você toma livremente. Você escolhe fazer isso. A escolha de você estar aqui e de eu te convidar. Sim, é são sua. Escolhas nossas. Nossa, eu e você. Mas faz parte do plano de Deus. Não tenha dúvida. E eu já então eu não tenho livre-arbítrio. Mas é que tem. Tanto é que você vai ser responsável por um dia ter convidado. Exato. Ao mesmo tempo, eu tomei essa decisão de livre e espontânea vontade. E ao mesmo tempo, ela de uma forma que a gente não sabe, ela se encaixa dentro dos propósitos misteriosos de Deus. Entendi. É muito louco. É muito louco mesmo. Não é? De alguma forma, eu aceito isso e entendo que tem uma lógica, tem alguma coisa que faz sentido, porque as coisas tão complexas funcionam de uma maneira que a gente não consegue entender. O nosso corpo, ele funciona de uma maneira tão perfeita e tão maluca que a gente não consegue entender. Por mais que você faça um exame, as pessoas explicam, mas é muito complexo. Muito. Tanto que não conseguiram replicar ainda um ser humano totalmente feito por um outro ser humano, né? Não conseguiu. E eu duvido que consiga nessa mesma perfeição, né? Mas eu vou te dizer uma coisa, Rogério. Teve uma época que eu tentei enquadrar isso. Eu digo assim, encontrar uma resposta, e eu entendi que é aquele tipo de coisa que aqui
nesse lado da eternidade a gente não vai ter uma resposta por conta do... O que me convenceu é me lembrar quem é Deus. A grandeza dele, ou nas palavras do teólogo Karl Barth, ele é totalmente outro. Totalmente outro. Então, ele pode fazer isso. Agora, ele faz de um jeito que, na minha humanidade limitada e subjetiva, eu não consigo entender. Ele não é visto na Bíblia como o autor do mal, ele não é responsável pelo mal. O mal é sempre colocado na porta ou dos anjos ou dos homens. Deus é visto e dito como sendo santo, justo, bom e verdadeiro. Nós não o entendemos, mas podemos confiar que ele não comete injustiça. Esse é meu consolo, depois de mais de 40 anos como pastor, teólogo, estudante da Bíblia, pai, avô, vendo desgraça no mundo. Eu não entendo tudo o que acontece, mas eu confio que Deus não comete injustiça. Mas é pecado, é heresia a gente, não digo duvidar de Deus, mas se perguntar algumas coisas desse tipo? Cara, minha vida toda é um monte de perguntas. Não tem problema nenhum. Eu posso perguntar. A fé verdadeira, ela pergunta. A fé que não pergunta, ela é fanatismo. Mas a fé verdadeira pergunta. Ela pergunta: Deus, por que isso aconteceu com meu filho? Deus, por que aconteceu essa guerra aí com tanta gente morrendo? Deus, por que eu pedi ao Senhor isso aqui e não aconteceu? Deus, por que aparentemente os ímpios prosperam e aquelas pessoas que querem fazer o que é certo, elas só levam na cabeça? Por quê? Eu pergunto coisas assim a Deus. Faz parte da fé. A fé verdadeira, ela pergunta. O próprio Jesus perguntou, né? Deus meu, por que me abandonastes, né? Desamparaste lá na cruz. Naquele momento ali que ele estava levando sobre si os nossos pecados, a dor era tão grande, né? Que a sua humanidade clamou por uma resposta. Você acredita que naquele momento ele pôs em dúvida a vontade de Deus, ou foi simplesmente um espasmo, uma coisa de dor e de sofrimento tão grande que... Isso. Creio que foi isso aí, misturado com o fato de que os judeus, ele era judeu versado na Escritura, né? Os judeus usavam sempre a linguagem dos salmos para expressar os seus sentimentos. Então, 150 salmos, cada salmo diferente do outro. Tem salmo de alegria, de dor, desespero, dúvida. A palavra salmo quer dizer o quê? Ela se refere a um gênero literário que se vale da poesia para narrar a grandeza de Deus ou os sentimentos do fiel. Então é um tipo específico de gênero literário, né? Que ele é próprio da linguagem bíblica, mas não é impossível alguém fazer hoje, né? A gente poderia propriamente chamar de salmos alguma construção poética que alguém fizesse, que tem como objetivo falar da grandeza de Deus e tudo mais, né? E Jesus, nessa hora, ele usa... O Salmo 22 é um salmo que começa exatamente o rei Davi dizendo isso. Deus meu, por que me desamparaste? Por que não ouves o meu lamento? Por que o Senhor está distante de mim? Então, o judeu, ele crescia usando a linguagem dos salmos para expressar os seus sentimentos. E eu creio que naquele momento de angústia, o judeu Jesus se valeu do Salmo 22 para expressar toda a dor, o que ao mesmo tempo bate com aquilo que a gente lê no restante da Bíblia, que ele foi feito pecado por nós. Ele não conhecia pecado, ele nunca pecou, não tinha essa experiência como a gente tem do que é o pecado. E na cruz, toda a carga de pecado foi lançada sobre ele. Então, ele ali recebeu o castigo que era, para mim, quem devia estar pendurado naquela cruz era o tio Nico, pendurado ali e ainda mais chicoteado muito mais, né? Era eu que era para estar pendurado ali. Mas ele foi no meu lugar. E é por isso que eu posso agora chegar para Deus e dizer: Deus, eu creio que o Senhor me perdoa, porque a minha culpa já foi paga. Porque Deus não pode perdoar de graça, Rogério. Como assim Deus perdoa de graça? Ele seria injusto. A gente fica revoltado quando um juiz inocenta, né? Um bandido,
A gente tem um senso de justiça. Agora imagine a Deus inocentando todos nós que somos bandidos. Deus simplesmente fecha os olhos e diz: está tudo. Mas como assim? Deus não pode fazer isso, ele é justo. Então, pecado tem que ser pago. Alguém tem que pagar o pecado. É isso que Cristo fez. Por isso que ele gritou, porque ele sentiu aquele peso do pecado sobre si naquele momento. Esse ponto é central para o cristianismo histórico e bíblico. É aquele momento em que Cristo leva sobre nós os nossos pecados. Eu diria para você que é isso que faz o cristianismo distinto de todas as demais religiões. É esse momento aí. Os fundadores de outras religiões, eles não morreram no lugar dos seus seguidores. Eles deram ensinos, alguns preciosos, muito preciosos, aliás, para os seus seguidores. Muita coisa nessas religiões e no cristianismo também é bom senso. É simplesmente bom senso. Mas a diferença principal é que, se você fizer um apanhado nisso da religação que eu falei com você, você vai ver que, na verdade, mesmo tendo centenas e centenas de religiões no mundo, só existem duas categorias. Uma categoria, aquelas religiões em que o ser humano faz alguma coisa para se religar com Deus. Para se religar com Deus. Isso aqui é quase um remédio que eu tomo para as perna inquieta. Meu pai tem isso também. Nossa, cara. Toma, chama perna inquieta mesmo, né? É perna inquieta. Não deixa você dormir, viu? Eu sei, meu pai fica chacoalhando. Mas com o remedinho daqui a pouco eu vou tomar. Vai ficar legal. Mas eu voltando. Só tem duas categorias de religião. Uma em que o ser humano ele tenta a religação com a divindade pelo seu próprio mérito e esforço. Eu faço, eu mereço, eu ofereço. Boas ações. Tudo. Isso aí. A outra categoria é o contrário. É de cima para baixo. Deus vem ao encontro do homem, do ser humano, para se reconciliar com ele. E só tem uma religião em todo o mundo que ensina isso, que é o cristianismo histórico. Um Deus que veio e que se deu pelos seus, levando a culpa deles, de forma que eles agora podem ser livremente perdoados e ser religados a esse Deus aqui e no escatom, no futuro período que nós já falamos aqui, descrevemos como um novo paraíso, né?